E se tudo o que sabemos sobre os anjos estiver errado? E se os relatos antigos de encontros celestiais não forem apenas metáforas espirituais, mas registros reais de contato com seres de outros mundos? No centro desse mistério está o livro de Enoque, um texto milenar banido da Bíblia, considerado perigoso demais para ser lido. Um livro que descreve entidades que descem dos céus, que trazem ensinamentos avançados e que desafiam a lógica da teologia tradicional. Neste vídeo, você vai mergulhar em uma jornada por um dos manuscritos mais enigmáticos da história humana, onde anjos são mais parecidos com astronautas do que com seres etéreos. Prepare-se para confrontar a narrativa oficial. Prepare-se para questionar tudo o que foi ensinado sobre o passado sagrado da humanidade. Vamos revelar como o profeta Enoque pode ter sido um dos primeiros humanos a relatar um contato alienígena, muito antes do termo extraterrestre sequer existir. E no final, talvez você nunca mais olhe para as histórias bíblicas da mesma forma, porque aquilo que parece espiritual pode, na verdade, ser tecnológico. O livro de Enoque não é uma invenção moderna. Ele foi reverenciado por comunidades judaicas do período do Segundo Templo, citado diretamente por autores do Novo Testamento e preservado por séculos apenas pelos cristãos etíopes. Mesmo assim, foi banido da maioria das tradições cristãs. A pergunta que não quer calar é: por quê? Que conteúdo perigoso esse livro guarda? A resposta pode estar em suas descrições detalhadas de seres celestiais que ensinam à humanidade conhecimentos que não deveriam ser acessíveis. Metalurgia, astrologia, manipulação genética, magia. Em vez de simples mensagens espirituais, o que vemos são relatos de transmissão de tecnologia e ciência. O livro apresenta os vigilantes, anjos enviados à Terra, que ao se apaixonarem pelas filhas dos homens, quebram ordens divinas e ensinam à humanidade segredos cósmicos. Mas o que são os vigilantes, afinal? Seriam realmente anjos caídos? Ou seriam seres de outra dimensão, de outro planeta, que intervieram diretamente na evolução humana? Quando Enoque narra suas visões, ele fala de ser levado ao céu por asas de fogo, de atravessar portões incandescentes, de visitar salões de cristal, onde seres luminosos o instruem sobre os segredos do universo. Essas experiências são descritas com uma riqueza de detalhes que faz muitos pesquisadores compararem com relatos modernos de abdução alienígena, casas de luz, máquinas que brilham, sons ensurdecedores, luzes que cegam. Ele não descreve uma simples elevação espiritual. Enoque parece estar narrando uma jornada interplanetária, onde recebe revelações em locais que lembram naves-mãe ou estações espaciais. A linguagem antiga tenta dar conta de fenômenos que ele não tinha vocabulário para descrever. O que hoje chamamos de tecnologia, talvez no passado tenha sido interpretado como milagre. Mas se analisarmos friamente, o conteúdo é muito mais técnico do que místico. Os vigilantes não foram apenas observadores. Eles interferiram, ensinaram, alteraram o curso da civilização e foram punidos por isso. O livro de Enoque narra um julgamento celestial onde esses seres são condenados por corromper a humanidade. São aprisionados em abismos escuros, isolados até o final dos tempos. A descrição desse castigo se assemelha à narrativa de uma guerra cósmica, onde uma facção é derrotada e silenciada. Essa divisão entre anjos fiéis e anjos rebeldes pode ser uma alegoria para um conflito entre civilizações extraterrestres com agendas diferentes sobre o papel da humanidade. Uns desejavam nos ensinar, outros desejavam nos manter ignorantes. Essa dualidade é encontrada também em outros mitos, de Prometeu aos deuses indianos,
E talvez o castigo final não tenha sido só para os vigilantes, mas para toda a humanidade, o dilúvio. O dilúvio aparece como resposta divina ao caos instaurado pelos vigilantes. Mas e se esse evento catastrófico não foi apenas uma lenda? Quase todas as culturas antigas falam de um grande cataclismo aquático. É possível que tenha sido um reset planetário, uma tentativa deliberada de apagar os rastros da intervenção dos vigilantes. A Arca de Noé, nesse contexto, não seria apenas um barco, mas uma cápsula de preservação genética, uma forma de garantir a continuidade da espécie. Essa teoria ganha força quando analisamos a precisão com que a arca é descrita. Suas dimensões, materiais, estruturas, seria mesmo obra de um homem primitivo com ferramentas rudimentares? Ou ele teria recebido instruções de fora? Instruções técnicas, talvez transmitidas pelos próprios vigilantes ou por outros seres celestiais. As visões de Enoque não param apenas em seres luminosos e viagens sobrenaturais. Ele descreve também construções imensas, salões que emanam energia, pilares flamejantes e portões automáticos que se abrem e fecham em sincronia. Não parece o tipo de cenário espiritual convencional. A linguagem sugere estruturas arquitetônicas complexas, talvez até tecnológicas, que funcionam com lógica e precisão. Quando ele fala sobre casas de cristal que brilham como fogo ou portões que giram como estrelas, há uma clara semelhança com descrições modernas de bases espaciais ou mecanismos automatizados. Talvez o céu de Enoque fosse um posto avançado extraterrestre, uma estação orbital ou uma nave gigantesca onde ele foi levado para receber revelações. Um dos pontos mais controversos do livro de Enoque é a origem dos Nefilins, os filhos dos vigilantes com mulheres humanas. Descritos como gigantes, violentos e sedentos de poder, esses seres são considerados aberrações pela tradição religiosa. Mas o que Enoque nos conta, sob uma nova lente, pode ser interpretado como um relato precoce de manipulação genética. Imagine uma raça avançada, com tecnologia para alterar o DNA, criando híbridos entre humanos e seres celestiais. Isso ecoa nas lendas sumérias, gregas e egípcias, sempre envolvendo cruzamentos entre deuses e mortais. Seria coincidência ou evidência de experimentos genéticos milenares? Os Nefilins talvez não sejam mitos, mas frutos de um projeto que fugiu do controle e que levou à necessidade de um reinício civilizacional. Ao olharmos além do livro de Enoque e examinarmos outras tradições antigas, começamos a perceber um padrão inquietante. Sumérios, maias, egípcios, hindus e até aborígenes compartilham histórias sobre deuses vindos do céu, que ensinaram conhecimentos proibidos e depois sumiram. Em todos os casos, há uma intervenção externa, uma ascensão súbita da civilização e depois o silêncio. O livro de Enoque parece ser apenas uma das peças desse quebra-cabeça global. Se essas culturas, isoladas geograficamente, contam histórias parecidas, será que estavam todas delirando ou descrevendo o mesmo fenômeno sob nomes diferentes? Enoque também fala de livros, tábuas e códigos celestiais que lhe foram revelados em sua jornada. Ele teria recebido conhecimento sobre os ciclos do tempo, os movimentos dos astros, os segredos da natureza e até as leis da criação. Mas e se esses escritos não fossem simbólicos? E se fossem linguagens de programação cósmica, registros de fórmulas e algoritmos universais? A ideia de livro da vida se aproxima do conceito moderno de banco de dados ou DNA cósmico. Pode ser que Enoque tenha recebido um código, um sistema completo de manipulação da realidade. Isso ecoa nas tradições cabalísticas, na geometria sagrada, nos mandalas tibetanos. Se os conhecimentos de Enoque são tão profundos, e se realmente foram entregues por seres superiores, então, onde está esse saber hoje? Quem o esconde?
Há indícios de que ordens secretas, instituições religiosas e até governos possam guardar partes desse legado. A própria Igreja Etíope preserva o livro. Sociedades ocultistas o estudaram. Monumentos antigos carregam proporções e símbolos que remetem aos ensinamentos celestiais. A verdade pode estar fragmentada em manuscritos, em catedrais, em pirâmides. Talvez os segredos de Enoque ainda estejam por aí, ocultos aos olhos, mas não ao espírito atento de quem ousa buscar. Enoque não foi apenas um profeta. Ele pode ter sido a testemunha ocular de um contato que mudou o destino da humanidade. Seu livro não é só um apanhado de visões espirituais, mas um diário de experiências incompreendidas que desafiam os limites da fé, da ciência e da história. Os vigilantes, com sua sabedoria proibida, podem ter sido os verdadeiros portadores da tocha do conhecimento, seres que ousaram nos elevar e que pagaram o preço por isso. A pergunta que fica é: o que mais está escondido em textos banidos, em manuscritos proibidos, em lendas desacreditadas? Quantas verdades foram enterradas sob o rótulo de heresia? Talvez esteja na hora de abrir esses livros com outros olhos. Talvez os anjos de Enoque nunca tenham partido. Talvez apenas estejam observando, esperando o momento certo para retornar.